Reddit. Senhor, esta pintura. Eu desenhei-a quando tinha 6 anos. Eu disse ao proprietário da galeria. Isso é impossível, respondeu ele. Olá a todos. Tenho servido champanhe em eventos especiais há cerca de 3 anos, é um trabalho que rende algum dinheiro, e naquela noite eu estava a trabalhar na inauguração de uma nova exposição na Galeria Duncan, uma galeria de alto nível, arte dispendiosa, pessoas abastadas. Apenas mais uma quinta-feira para mim, excepto que naquela noite vi algo que mudou tudo. Eu vi uma pintura que fiz quando tinha 6 anos a ser vendida por $150 mil. Alguma vez viu algo do seu passado que pensou estar perdido para sempre? Partilhe os seus pensamentos nos comentários. A galeria estava repleta, noite de abertura da coleção Vozes Não Ouvidas, Arte Outsider. Eu tinha lido sobre isso no resumo do evento. Arte de criadores desconhecidos, crianças, pessoas sem abrigo, artistas autodidactas. O tipo de arte que os ricos compram para se sentirem cultos e compassivos. Ajustei o meu colete, peguei numa bandeja de copos de champanhe e comecei a circular, sorrir, oferecer bebidas, seguir em frente. Uma mulher com um vestido de alta costura pegou um copo sem sequer olhar para mim. Esta coleção é extraordinária, Vitor. Vitor Duncan, o proprietário da galeria, homem de cerca de 60 anos, cabelo prateado, fato caro, tinha o aspecto de quem está habituado ao luxo. Obrigado, Margot. Tenho vindo a reunir esta coleção ao longo de décadas. Cada peça conta uma história e a proveniência está verificada. Cada obra possui documentação de origem, orfanatos, lares institucionais, mercados de rua. Passei anos a rastrear estes trabalhos. Mentiras. Eu ainda não sabia, mas viria a saber. Atravessei a multidão oferecendo vinho, recolhendo copos vazios. Depois virei uma esquina e vi a pintura. Parei, quase deixei cair a bandeja. Era pequena, talvez 30 por 40 centímetros, aquarela e giz de cera sobre papel, emoldurada em madeira escura de aspecto dispendioso. A imagem era abstracta, redemoinhos de azul e amarelo, duas figuras, toscas, infantis, uma mais alta e outra mais baixa, de mãos dadas ou talvez apenas a tocar-se. Difícil de distinguir. Era o tipo de pintura que uma criança de 6 anos faria. Mas no canto inferior direito, quase invisíveis, estavam 3 letras escritas a giz de cera verde, A-N-I-G, Ângela, o nome da minha mãe. E no canto superior esquerdo, uma data desvanecida mas presente, 5/12/2003, 12 de maio de 2003, o meu 6º aniversário. A minha visão ficou turva, as mãos começaram a tremer. Eu fiz aquilo. Eu fiz aquela pintura. Eu fiz aquela pintura para minha mãe. Eu lembro-me da mesa da cozinha, das aquarelas que ela tinha comprado na loja barata, do modo como ela sorriu quando eu lhe mostrei. Está lindo, meu menino. Somos nós, não é? Tu e eu. Sim, a mamã sempre contigo. Lembro-me de ela me abraçar, beijar minha testa. Isso foi no dia antes de me levarem embora. Fixei o olhar na pintura, na pequena placa ao lado, sem título, mãe e filho. Artista desconhecido, cerca do ano de 2003, encontrado no lar infantil de Santa Catarina, $150 mil. A minha pintura estava a ser vendida por $150 mil e eu estava a servir champanhe às pessoas que a admiravam. Eu precisava de me mexer, as pessoas estavam a olhar, eu estava imóvel a bloquear a vista. Forcei os pés a avançarem, caminhei até o corredor dos funcionários, encontrei a casa de banho de serviço, tranquei-me lá dentro, sentei-me na tampa do vaso e encostei a cabeça às mãos, a respirar. Aquela pintura. Eu fiz aquela pintura. Eu sabia que tinha sido eu. Lembrava-me de cada detalhe. O azul era o céu, o amarelo era o sol, as 2 figuras éramos eu e a minha mãe. Eu tinha escrito as letras A, N e G porque ainda não conseguia escrever o nome completo dela. E tinha escrito a data porque ela me ensinara a escrever números. Eu estava tão orgulhoso. E no dia seguinte a assistente social apareceu. O Sr. Duncan. Lembro-me dele agora. Magro, sorria em excesso. Ele dizia que a minha mãe não cuidava bem de mim. Ela cuidava. Ela amava-me. Ela estava apenas pobre, sozinha e a trabalhar em 3 empregos para nos manter alimentados. Mas isso não era suficiente para ele. Ele levou-me, colocou-me em acolhimento familiar e levou também a pintura. Lembro-me de que eu estava a chorar, a segurar a pintura, e ele disse, vou guardar isto em segurança para ti, meu doce. Vais tê-la de volta. Eu nunca voltei a ver até esta noite. Levantei-me, lavei o rosto, olhei-me ao espelho. 22 anos. Eu tinha passado 22 anos no sistema, 7 lares de acolhimento diferentes. Saí aos 18 anos sem nada, e Vitor Duncan tinha minha pintura. Estava a vendê-la por $150 mil. Saí da casa de banho diretamente para a pintura. Vitor estava por perto, a conversar provavelmente com um casal de potenciais compradores. Aproximei-me dele. Senhor, ele virou-se, olhou para mim, não me reconheceu. Por que razão o faria? Eu era apenas funcionária do serviço. Sim, esta pintura. Eu desenhei-a quando tinha 6 anos. Ele pestanejou. O casal olhou para mim. Desculpe, disse Vitor. Esta pintura.
É minha. Eu fiz-a a 12 de maio de 2003. Era o meu 6º aniversário. Eu fiz esta pintura para minha mãe. O nome dela era Angela. Foi por isso que escrevi Ang no canto. O rosto de Vitor não mudou, mas os olhos mudaram em um breve instante de reconhecimento, de medo. Isso é impossível, disse ele com suavidade. Esta peça foi doada anonimamente pelo Lar Infantil de Santa Catarina. A artista é desconhecida. A artista sou eu. Chamo-me Aaron Perry. E o senhor levou-a de mim. O senhor era o assistente social que me tirou da minha mãe. O senhor disse que ia guardar a pintura em segurança. Mentiu. O casal estava a olhar fixamente. Outros convidados também. Vitor sorriu com condescendência. Minha senhora, penso que está confundida. Talvez tenha feito uma pintura semelhante quando era criança, mas esta peça foi autenticada. Por quem? Pelo senhor? Por profissionais. Agora, se não se importa, está a perturbar o evento. Vou pedir-lhe que se retire. Eu não vou sair. Essa é a minha pintura. Segurança. Um segurança apareceu grande e intimidante. Acompanhe esta senhora para fora, por favor. Espere. O segurança agarrou-me pelo braço, firme mas sem violência. Olhei para Vitor. Ele já se estava a afastar, a descartar-me. Eu vou provar, disse eu alto o suficiente para os convidados ouvirem. Vou provar que aquela pintura é minha. E vou provar que o senhor a roubou. Ele não se virou. O segurança acompanhou-me até a rua. Sentei-me no lancio ainda com o uniforme de Catherine. O meu gerente, Tony, veio cá fora. Aaron, o que é que aconteceu? Eu vi uma pintura que fiz quando era criança a ser vendida por $150 mil. Confrontei o proprietário. Ele mandou expulsarem-me. Tony suspirou. Não podes fazer isso. Não podes confrontar clientes. Ele roubou-me. Consegues provar? Ainda não. Mas vou conseguir. Bem, até conseguires, estás fora do serviço. Não posso ter-te a causar problemas. Tony, lamento, Aaron. Liga-me quando resolveres isto. Ele foi-se embora. Fiquei sentada ali sozinha, sem emprego, furiosa, mas também determinada. Vitor Duncan roubou a uma criança de 6 anos, e ele andava provavelmente há décadas a vender arte roubada a crianças vulneráveis. Eu ia prová-lo. E ia destruí-lo. Na manhã seguinte fui à biblioteca, usei os computadores públicos, pesquisei por Vitor Duncan mais serviço social. Encontrei-o. Licenciado em Nova York, 1985. 2005. Trabalhou para os Serviços de Proteção de Crianças do Estado. Depois, em 2005, deixou o serviço social, abriu a Galeria Duncan, especializada em arte outsider. Conveniente. Continuei a investigar, encontrei artigos. Galeria Duncan apresenta a rara coleção de arte infantil, o olhar de Vitor Duncan para talentos por descobrir, como um homem preserva as vozes de artistas esquecidos. Artistas esquecidos, certo. Artistas roubados. Eu precisava de provas. Mas como? Eu não tinha a pintura original. Ele tinha. Não tinha fotografias minhas com ela. Nós não tínhamos câmera naquela época. Éramos demasiado pobres. Mas eu tinha uma coisa. Eu tinha minha memória e tinha detalhes. A pintura tinha mais do que apenas Ang e a data. No verso, eu tinha escrito algo a giz de cera. Lembro-me de ter escrito, para a mamã, com amor, Aaron. Se aquela pintura fosse realmente minha, essa escrita ainda estaria lá no verso, e Vitor nem sequer se lembraria disso. Eu só precisava de haver provar. Mas como? 2 dias depois, telefonei para a Galeria Duncan, pedi para falar com Vitor. A recepcionista respondeu, posso saber o motivo? Estou interessada em adquirir uma peça da coleção de arte outsider, a aguarela da mãe e da criança. Oh, maravilhoso! Vou colocá-la em linha com o Sr. Duncan. Uma pausa depois, aqui fala Vitor Duncan. Senhor Duncan, o meu nome é Claire. Estou interessada na peça em aguarela, aquela com a mãe e a criança. Gostaria de a examinar antes de fazer uma oferta. Claro. É colecionadora? A minha família é. Eu estou a começar agora, mas tenho um orçamento de $200 mil para a peça certa. O tom dele aqueceu. Excelente. Quando gostaria de vir? Amanhã, por volta das 2 da tarde. Perfeito. Terei a peça pronta para visualização. Desliguei. No dia seguinte, eu veria o verso daquela pintura e provaria que era minha. No dia seguinte, estava diante da Galeria Duncan. Tinha pedido emprestada roupa à minha colega de quarto. Um blazer elegante, calças de tecido, uns óculos grandes e excêntricos. Parecia alguém capaz de gastar $200 mil em arte. Respirei fundo e entrei. A recepcionista sorriu. Posso ajudá-la? Tenho uma marcação com o Sr. Duncan. 2 da tarde. Claire Pine. Inventei o apelido no momento. Claro, um instante. Ela telefonou para trás. Momentos depois, Vitor apareceu. Olhou para mim por um segundo. Achei que me reconheceria, mas limitou-se a sorrir de forma profissional e acolhedora. Senhora Pine, um prazer conhecê-la. Obrigada por me receber. Claro. Está interessada na peça mãe e filho, correto? Sim. Gostaria de a examinar de perto, se não houver problema. Absolutamente. Siga-me. Ele conduziu-me a uma sala privada de visualização, pequena, bem iluminada com uma mesa ao centro.
A pintura estava pousada num cavalete sob luz suave. A minha pintura. O meu peito apertou, mas mantive o rosto neutro. É bonita, não é? Disse Vitor. Há nela algo de inquietante. A simplicidade, a emoção. É notável. Posso? Fiz um gesto para a pintura. Por favor. Aproximei-me e estudei-a de perto. Os redemoinhos de azul e amarelo, as duas figuras toscas, as letras Ang no canto, a data. A proveniência diz que foi encontrada no lar infantil de Santa Catarina? Perguntei. Sim, 2003. Um funcionário estava a limpar um antigo armazém. Encontrou várias peças feitas por crianças. Esta destacou-se. Mentiroso. Posso ver o verso? Ele hesitou. Apenas um instante. O verso, sim. Gosto de ver a obra completa. Às vezes há marcas, assinaturas, elementos que acrescentam à história. Claro. Ele retirou cuidadosamente a pintura do cavalete e virou-a. O verso da moldura estava selado com papel pardo. Foi emoldurada profissionalmente, disse ele, para preservar. O papel protege a folha original. Compreendo. Mas gostaria de ver por baixo antes de fazer uma oferta. Isso exigiria remover o revestimento, o que pode danificar. Assumo esse risco. Estou a falar seriamente em adquirir a peça. Mas preciso de ver tudo primeiro. Ele estudou-me, a calcular. Finalmente, muito bem. Vou buscar as minhas ferramentas. Saiu da sala. Fiquei ali, o coração a bater tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Era aquilo. Se a minha escrita estivesse no verso, ele a veria e saberia que eu tinha razão. Mas admiti-lo-ia, ou destruiria a prova. Vitor regressou com uma pequena caixa de ferramentas. Colocou a pintura com a face virada para baixo sobre a mesa e começou, com muito cuidado, a remover os pequenos pregos que seguravam o papel pardo. Observei em silêncio, quase sem respirar. Ele levantou o papel castanho. E lá estava. O verso da folha original de aguarela, desbotado, amarelado, mas visível, escrito a giz de cera verde em caligrafia infantil. Para a mamã, com amor, Aaron. Vitor ficou completamente imóvel. Eu inclinei-me para mais perto. O que está escrito aí? Ele não respondeu. Diz para a mamã, com amor, Aaron, não diz. Eu disse. Ele levantou os olhos para mim, olhou realmente para mim, e o reconhecimento surgiu. Você é a rapariga da inauguração. A funcionária de Catherine. O meu nome é Aaron Perry. E o senhor tirou-me da minha mãe há 22 anos. Tirou-me esta pintura. Disse-me que a guardaria em segurança. E agora está a vendê-la por $150 mil. Isso não é, o meu nome está no verso. Com amor, Aaron. Sou eu. Esta é a minha pintura. Não pode provar isso. Acabei de provar. O meu nome está ali. Ele levantou-se, deu um passo atrás. Muitas crianças chamam-se Aaron. Isto pode ser de qualquer pessoa. 12 de maio de 2003. O meu 6º aniversário. Eu fiz isto para minha mãe, Angela Perry. O senhor foi ao nosso apartamento no dia seguinte. Disse que ela não era capaz de cuidar de mim. Levou-me. E levou esta pintura. Eu estava a chorar. O senhor disse que a guardaria em segurança. O rosto dele empalideceu. Eu não sei do que está a falar. Sabe, sim. Precisa de sair. Eu não vou sair. Isto é meu. O senhor roubou. Eu adquiri esta peça legalmente, através dos canais adequados. Roubou a uma criança de 6 anos. Saia ou chama a polícia. Ótimo, chame. Eu mostro-lhes o verso da pintura, o meu nome, o nome da minha mãe, a data. E depois conto-lhes como o senhor era o meu assistente social, como me tirou da minha mãe e levou esta pintura no mesmo dia. Isso não prova roubo. Prova que mentiu. Disse que a artista era desconhecida, mas sabe perfeitamente quem é a artista. Sou eu. E aposto que tem lucrado com obras roubadas a crianças durante anos. Não tem provas disso. Ainda não. Mas vou encontrá-las. Segurança. O mesmo segurança da inauguração apareceu. Vitor apontou para mim. Ela está a invadir propriedade privada. Remova-a. Peguei no telemóvel. Tirei fotografias rapidamente. Da pintura, do verso, da escrita. O segurança segurou-me pelo braço. Agora tenho provas, disse eu a Vitor. E vou expô-lo. Ele não disse nada. Apenas observou enquanto me escoltavam para fora. Mas eu vi nos olhos dele, medo. Nessa noite sentei-me no meu pequeno apartamento, a olhar para as fotografias no telemóvel. A minha pintura. O meu nome. Eu tinha provas de que era minha. Mas e agora? Eu não podia pagar um advogado. Eu não sabia como lutar contra alguém como Vitor Duncan. Pesquisei roubo de arte mais jornalista. Encontrei um nome, Jodie Coleman, jornalista de investigação especializada em fraude artística, falsificações, obras roubadas. Encontrei o e-mail dela, enviei uma mensagem. Senhora Coleman, o meu nome é Aaron Perry. Tenho provas de que Vitor Duncan, proprietário da Galeria Duncan, tem roubado e vendido obras criadas por crianças em acolhimento. Posso provar que uma das peças atualmente à venda é minha. Gostaria de falar consigo. Carreguei em enviar, esperançosa de que ela respondesse. 3 dias depois, Jodie telefonou. Aaron Perry? Sim. Aqui é Jodie Coleman. Recebi o seu e-mail. Conte-me tudo. Eu contei.
Do início ao fim, a pintura, Vitor a tirar-me da minha mãe, a promessa de aguardar, encontrá-la na galeria, a escrita no verso. George ficou em silêncio por um momento. Depois, tem fotografias? Sim, da pintura e do verso com o meu nome. Envie-mas agora. Eu enviei. Outra pausa. Aaron, estive a investigar Vitor Duncan durante 2 anos. Para além dos preços inflacionados devido às histórias que ele conta, eu suspeitava que ele adquiria obras de forma antiética, mas não conseguia prová-lo. Isto é a prova de que eu precisava. Então acredita em mim? Acredito. E penso que não é a única. Acho que há outras crianças cujas obras ele roubou. Eu preciso de as encontrar. Como? Registros. Vou solicitar documentação de todas as peças que ele vendeu, cruzar com os sistemas de acolhimento, encontrar as crianças, agora adultas, e perguntar se reconhecem o seu trabalho. Isso vai resultar? Pode resultar. Mas vou precisar da sua ajuda. Está disposta a tornar isto público? Sim. Não vai ser fácil. Ele vai reagir. Ele tem dinheiro, advogados, reputação. Não me importa. Ele roubou-me. Roubou a crianças que não tinham nada. Ele precisa de ser detido. Está bem. Vamos fazer isto. George trabalhou rapidamente. 2 semanas depois, encontrou registros de vendas da Galeria Duncan através de subsídios estatais e auditorias. Foram encontradas mais de 200 peças de arte outsider vendidas nos últimos 20 anos. George cruzou os dados e descobriu padrões. Muitas peças datavam de 2000-2005, quando Vitor era assistente social. Muitas estavam etiquetadas como encontradas em lares infantis ou adquiridas em vendas de espólio de antigos jovens em acolhimento. George começou a fazer chamadas. Encontrou 5 pessoas que reconheceram obras que tinham feito na infância a serem vendidas pela Galeria Duncan. 5 pessoas que tinham estado em acolhimento. 5 pessoas para quem Vitor tinha sido o assistente de caso. Uma delas era Gary. George marcou um encontro, ela e Gary. Encontramo-nos numa cafetaria. Gary tinha 35 anos, parecia cansado mas determinado. Vi a minha pintura no sítio da Galeria Duncan há 3 anos, disse ele. Era um desenho que fiz quando tinha 8 anos, do meu cão. Eu adorava aquele cão. Ele morreu pouco antes de eu entrar em acolhimento. Eu desenhei-o para me lembrar dele. O Vitor levou. Levou mesmo? Perguntei. Sim. Disse que o iria preservar para mim. Nunca mais o vi. Até o encontrar na internet a ser vendido por $80.000. Confrontaste-o? Tentei. Ele negou que fosse meu. Disse que muitas crianças desenham cães. Eu não tinha provas, por isso desisti. Agora temos provas, disse George. A pintura da Aaron tem o nome dela. E estamos a construir um caso. Se todos nos apresentarmos juntos, eu alinho, disse Gary. Estou farto de gente como ele atirar-nos coisas. Nós éramos crianças, não tínhamos nada. E ele roubou a única coisa que tínhamos, as nossas memórias. Eu estendi a mão por cima da mesa e apertei a dele. Obrigada. 3 semanas depois, George publicou seu artigo, Infâncias Roubadas, como um galerista lucrou com a arte de crianças em acolhimento. Tornou-se viral. Ela expôs tudo. O historial de Vitor como assistente social, a linha temporal, os 5 de nós, eu, Gary e mais 3. A testemunhar que as nossas obras tinham sido levadas e vendidas, fotografias das pinturas, provas das nossas identidades, declarações de antigos trabalhadores do sistema de acolhimento confirmando que Vitor tinha acesso aos pertences das crianças. O mundo da arte entrou em erupção. A Galeria Duncan foi inundada com chamadas, havia protestos à porta, compradores exigiam reembolsos. Vitor divulgou um comunicado. Estas alegações são falsas. Todas as obras foram adquiridas legal e eticamente. Mas as provas eram arrasadoras. O procurador abriu uma investigação. 1 mês depois recebi uma chamada do gabinete do procurador. Senhora Perry, reunimos provas suficientes para acusar Vitor Duncan de roubo, fraude e exploração de menores. Gostaríamos que testemunhasse. Sim, absolutamente. Há mais uma coisa. Temos investigado os registros relacionados com o seu caso, a sua retirada do cuidado da sua mãe. O meu coração parou. Que tipo de registros? Relatórios, documentos judiciais e registros das tentativas da sua mãe para recuperar a custódia. Ela tentou? Sim. Durante 4 anos. Ela apresentou petições, compareceu a audiências, completou cursos parentais, tudo o que o tribunal pediu. Por que não a autorizaram a ficar comigo? O assistente de caso, Vitor Duncan, apresentou repetidamente relatórios afirmando que ela era incapaz, que faltava compromissos, que falhava testes de drogas. Mas encontramos inconsistências. Datas que não coincidem. Testes que nunca foram realizados. Ele mentiu. Parece que sim. Acreditamos que ele fabricou relatórios para manter afastada de si. Por quê? Por que faria ele isso? Não sabemos ao certo. Mas pode ter lucrado com as famílias de acolhimento. Senti-me enjoada. Ele manteve-me afastada da minha mãe porque recebia dinheiro das famílias de acolhimento? É uma das hipóteses que estamos a investigar. E não só dinheiro. Pensamos que ele teve acesso a alguma arte que fez durante esses anos também. O que aconteceu à minha mãe?
Silêncio. Senhora Perry, a sua mãe faleceu em 2007. Pneumonia. Foi hospitalizada, mas não procurou tratamento a tempo. De acordo com os registros médicos, sofria de depressão grave. O meu mundo desabou. Ela morreu. Lamento muito. Eu não conseguia falar. A mais. Antes de falecer, ela escreveu cartas ao tribunal a implorar para ver. Guardou todos os desenhos que tinha feito antes de ser retirada. Tinha-os numa caixa. Quando morreu, os seus pertences foram para o Estado. Encontramos a caixa. Está agora em prova. Mas quando tudo isso terminar, será sua. Eu chorava sem conseguir parar. Ela nunca deixou de lutar por si, disse o procurador com suavidade. 2 meses depois, Victor Duncan foi acusado de 15 crimes de roubo e fraude. Eu testemunhei, assim como Gary e os outros 3. Contamos as nossas histórias. O procurador apresentou as provas, as pinturas, os relatórios falsificados, a linha temporal. Os advogados de Victor argumentaram, afirmaram que a arte era propriedade abandonada, que ele a tinha preservado, mas o júri não acreditou. Culpado em todas as acusações. A sentença, 8 anos de prisão, restituição a todas as vítimas, perda de todas as obras roubadas. O juiz olhou para Victor. Foi-lhe confiado o cuidado de crianças vulneráveis e explorou-as para lucro. Não existe desculpa para o que fez. Victor foi conduzido algemado. Eu observei-o ir, sem sentir triunfo, apenas tristeza. 3 meses depois, o gabinete do procurador devolveu-me a minha pintura e a caixa de desenhos que a minha mãe tinha guardado. Sentei-me no chão do meu apartamento, abri a caixa. Dezenas de desenhos, giz de cera, marcadores, aguarelas, todos feitos quando eu tinha 5, 6 anos. E no fundo, cartas. Cartas da minha mãe ao tribunal. Por favor, deixem-me ver a minha filha. Estou a fazer tudo o que pediram. Arranjei um emprego melhor. Tenho uma casa estável. Concluí as aulas. Por favor, ela é o meu mundo inteiro. Sinto saudades da Aron todos os dias. Penso nela constantemente. Ela está bem? Está feliz? Por favor, digam-lhe que a amo. Por favor, digam-lhe que estou a tentar. Estou doente. O médico diz que preciso de descansar, mas não posso descansar. Preciso de recuperar a Aron. É tudo o que importa. A última carta estava datada de 2 semanas antes de ela morrer. Não acho que vou conseguir. Estou demasiado cansada. Mas por favor, alguém diga a Aron que eu a amei. Diga-lhe que nunca deixei de lutar. Diga-lhe que lamento não a ter conseguido trazer de volta. Segurei a carta e chorei. Ela tinha me amado. Tinha lutado por mim. E eu nunca soube. George ajudou-me a encontrar o túmulo da minha mãe, num pequeno cemitério com uma lápide simples, Angela Perry, 1975-2007. Amada mãe. Alguém tinha pago por ela. Talvez o Estado, talvez uma instituição de caridade. Ajoelhei-me e coloquei a pintura encostada à lápide. A pintura que eu tinha feito para ela. A última coisa que lhe dei antes de Victor me levar. Olá, mamã, murmurei. Desculpa ter demorado tanto a encontrar-te. Eu não sabia. Não sabia que tentaste. Não sabia que lutaste por mim. O vento fez as folhas mexerem nas árvores. Recuperei a pintura. Aquela que fiz para ti. Queria que a tivesses como prometi. Passei os dedos pelo nome dela na pedra. Eu sei que me amaste. Sei que fizeste tudo o que pudeste. E eu também te amo. Sempre te amei. Só queria ter podido dizer tô. Fiquei ali muito tempo, apenas sentada com ela com a pintura, finalmente a sentir-me ligada a ela. 6 meses depois, as obras roubadas foram devolvidas aos seus criadores. Gary recuperou o desenho do seu cão. Chorou quando segurou. Os outros receberam os seus. Alguns venderam-nos, precisavam do dinheiro. Outros guardaram-nos, precisavam da memória. Eu fiquei com o meu. Pendurei-o no meu apartamento, onde o pudesse ver todos os dias. Um lembrete da minha mãe, do amor que ela tinha por mim, da luta que travou. O artigo de George ganhou prêmios. Leis foram alteradas, houve mais fiscalização, mais proteção. Eu e o Gary mantivemos contato, tornamo-nos amigos. Às vezes encontrávamos-nos para tomar café, falar sobre as nossas infâncias, as nossas mães, o sistema que nos falhou. E falávamos sobre cura. Porque era isso que estávamos a fazer, finalmente a curar. Já não trabalho em catering. Depois do julgamento, a restituição proveniente dos bens de Victor foi dividida entre as vítimas. A minha parte, $80 mil. Dinheiro suficiente para mudar a minha vida. Voltei a estudar, inscrevi-me num curso de terapia artística. Quero trabalhar com crianças em acolhimento, ensinar-lhes arte, ajudá-las a processar traumas. 3 anos antes, eu entrei numa galeria para servir champanhe. Vi uma pintura, a minha pintura, a ser vendida por $150 mil. Podia ter ficado calada, invisível, mas não fiquei. Aproximei-me de um dos homens mais poderosos do mundo da arte e disse: Senhor, esta pintura é minha. Eu desenhei-a quando tinha 6 anos. Ele disse que era impossível, mas provei que estava enganado. E ao fazê-lo, reencontrei a minha mãe. Não em pessoa, ela já tinha partido, mas na pintura, nas suas cartas, no amor que ela deixou para trás. E isso foi suficiente.
Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.